E vamos aí para o livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, não é isso? As penas futuras segundo o Espiritismo, não é isso? Aqui na minha edição é a página 85. Todo mundo achou aí, gente? Achamos. Acharam? Sim. Todo mundo? Então vamos lá. A carne é fraca, né? Nota explicativa, página 361. Vamos lá, né? Ô, Júnior, você está a doutrina das penas eternas fez sua época, é isso? E aí é o item 24? Na verdade, é o capítulo 7, cujo título do capítulo é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E a gente está no começo do capítulo. Achou aí? Espera aí, estou procurando. A carne é fraca? É, a carne é fraca. Tá bom, valeu. Tá, então vamos lá. Aqui no meu não saiu a nota explicativa, que está na página 361. Saiu no de vocês aí? Não sei se houve um erro de edição. 371. O meu está constando como 361. Está na 371, então foi isso. O erro está na... Mas o meu está falando que na 541. Na 541? Aí eu acho que já são edições. Já são edições diferentes. Né? Então vamos fazer assim, essa nota explicativa, cada um lê aí posteriormente a respeito desse primeiro subtítulo do capítulo 7, A Carne é Fraca, tá bem? E a gente pode comentar alguma coisa aí na aula que vem. Então vamos lá, continuando no próprio capítulo. Há tendências viciosas. Existem algumas tendências viciosas nossas que são evidentemente inerentes ao espírito. Porque se prendem essas tendências viciosas mais ao moral do que ao físico. Outras tendências viciosas parecem, elas, mais dependentes do organismo. E por esse motivo, os que a possuem são julgados menos responsáveis. Tais como a predisposição à cólera, uma predisposição à preguiça, uma predisposição à sensualidade, uma predisposição. Ora, e a gente sabe, né, que o espírito influencia no corpo e também o corpo influencia no espírito, certo? Determinadas doenças, por exemplo, estamos com determinadas doenças, não causam abatimento de forma que o espírito fica mais amolentado, né? Agora também, pode ser que o espírito que é mais razoável é que do espírito gera os efeitos no corpo físico, mas também o retorno também vale, né? O retorno também vale. Em que o espírito meio preguiçoso, né, vai gerando consequências no corpo físico. As mitocôndrias celulares passam a não produzir energia adequada, com a qualidade devida, né? Ou a pessoa tem muita raiva e logo depois está com icterícia, pelo problema causado no fígado, a bile transportou, pum, você está meio amarelado. O que é? É o teu processo de raiva aí, de 50 anos, que te tornou meio, como que fala o Alexandre, ictérico. Então, foi o corpo, o espírito que deixou o corpo naquele estado ali. Então, vamos lá. Hoje está
plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito, sendo, pois, esse desenvolvimento no corpo físico um efeito e não uma causa. Deu para entender? A gente já sabe a respeito do estudo do cérebro, né? Do livro No Mundo Maior e do que nos traz a medicina atual, que determinadas áreas do corpo físico, determinadas áreas do cérebro, são responsáveis por aquelas sensações ou pelos movimentos do corpo, né? Tem aquele V, que é responsável pela questão sensorial. Uma área aqui que é uma espécie de V no cérebro, que se alguém pegar na minha mão, acende uma luzinha no local. Se pegar no antebraço, acende ali. Se for no rosto, é aquilo. E a mesma coisa com os movimentos. Quando eu quero movimentar esse dedo, é uma área do cérebro, essa aqui é outra. Isso tudo, então, foi construído. Mas, digamos, de uma maneira geral, foi o espírito que foi moldando a evolução do corpo físico, né? Ao longo da nossa trajetória evolutiva, pensa como éramos hominídeos no passado. Tem sensibilidade, é capaz de apertar uma mão, de medir uma força de toque. Não, isso foi conquistado. E foi o espírito que tornou o corpo capaz de fazer isso. Então é isso que ele está falando, né? E isso também vale para as características, digamos assim, da nossa personalidade. No livro No Mundo Maior, a relação de ódio de Pedro e Camilo criou um processo obsessivo tal que o cérebro nosso, que é dividido em 3 partes, instinto, atividades do dia a dia e as questões morais, as questões, digamos, transcendentes, as preocupações religiosas. Uma energia de ódio impediu Camilo, o encarnado no processo obsessivo, de utilizar a parte do cérebro superior pela influência obsessiva que ele estava vinculado, porque ele matou o outro há 20 anos. Aí ele não fazia mais oração, ele não se preocupava mais com assuntos espirituais. E até o segundo andar do cérebro dele ficou intoxicado, a ponto dele levar uma vida completamente conturbada. Esquecia a chave do carro, fazia tudo ao contrário, sem organização nenhuma, pum, foi parar num hospital psiquiátrico. O estado espiritual levando à debilidade anatomofisiológica da pessoa. Então vamos lá, Então, continuando. Aquele era um corpo bilioso, é que eu estava sem o som, eu tinha te respondido, mas eu não desativei o mudo. É equitérico que fala? É, equitérico. Equitérico, acho né? que não sei se é no Evangelho que ele fala, um corpo, como é que é? Sim. Mensagem Não de é? Hahnemann. É. Então. Fala aí para gente. Um homem virtuoso, né, amoroso, num corpo bilioso, Exatamente. e um homem bilioso num corpo adocicado, né? Exatamente. Para falar justamente disso aqui, né? E outra coisa, eu fico pensando aí, quando você comenta esse segundo exemplo aí, Do nossa, livro parece maior, né? é comum. Sim. Ora, do São livro No Mundo pessoas, Maior. essa história é comum, a gente, se Como? você olhar assim, você vê aí nas famílias, a pessoa que não vai usar os córtex pré-frontal, com certeza absoluta. Não vai. Nossa, mãe, isso aí é comum demais. O livro No Mundo Maior é um livro magnífico que só trata desses casos, das influências, digamos assim, do comportamento espiritual e as consequências dos desvios.
Tem uma jovem moça que ela... Estamos falando desse assunto aqui, enriquecendo o caso. Do livro aqui, O Céu e o Inferno. Ela cuidava da mãe. Elas eram pobres e a mãe também auxiliava realizando uma costura. Porém, o que aconteceu? A mãe começa a ficar pior de saúde e faltam recursos para a filha comprar os remédios da mãe. O que ela vai fazer? Ela vai se prostituir. Mas veja que o motivo pela qual ela vai ter a má conduta é nobre. Porém, pela conduta inadequada, buscar o dinheiro dessa forma, ela começa a adquirir doenças fisiológicas graves, que podem levá-la à mudez, taquicardia, enfim, uma quantia de sintomas tais que ela, sem estudo, jamais presumia. Mas como o motivo era nobre, os espíritos vêm auxiliá-la, vêm retirá-la dessa vida. Então, vamos lá. Hoje, assim, um homem não é músico porque tem a bossa da música, porque tem o talento, porque tem a disposição musical. E há pouco me enviaram aí um garotinho que parece que já é maestro, não sei quantos anos de idade. Então, ele já tem uma predisposição, um talento. Mas esse talento da música, ele está no espírito. O espírito que é músico, não é o corpo que é músico. E me mostraram aí um jovenzinho aí, tinha 10 anos, eu acho, que ele já era maestro, tocava todos os instrumentos, tocava todos os grandes clássicos de cor, sabia todas as partituras, tocando tudo de cabeça. Ora, o espírito é músico, não é o corpo que é músico. É isso que Kardec está colocando. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, ora, deve reagir também sobre outras partes do organismo. Sim. Vai agir nas mitocôndrias cerebrais, nas mitocôndrias celulares, vai agir nos órgãos, né? Vai agir nos órgãos. O espírito é, desse modo, o artífice do próprio corpo que ele modela, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Ora, vamos lá para o livro Missionários da Luz, e o livro Nos Domínios da Mediunidade. Começa nos Domínios da Mediunidade. O capítulo, vamos ler lá, o capítulo que fala sobre o passe. Tem uma senhora que foi tomar passe. Porém, antes de sair de casa, ela teve um atrito dentro do lar. Não fala se foi com o esposo, provavelmente deve ter sido, né? A ponto de que ela chegou no centro espírita sem conseguir se equilibrar direito, sem conseguir ficar de pé, pela raiva. E a raiva ficou uma energia negra em volta do fígado, e ela que já tinha problemas circulatórios graves, com fígado imenso, por uma insuficiência do coração, quer dizer, o coração não está bombeando, não está adequado, o sangue fica para baixo. O fígado era grandioso. E aí deu aquela energia de raiva, começou a secretar bile para o sangue, ela ficou meio amarelada. Eu lembrei aí do que a Alexandra falou do Hahnemann. Tomou o passe. Semblante aliviou. Sarou? Não, não sarou. O problema vai demandar tempo. Mas a cura definitiva tem que ser a alteração do espírito. Vamos voltar para Kardec aqui. Tem que alterar o estado mental.
tem que ser capaz de se abrandar para que não tenha efeito fisiológico. O livro Missionários da Luz, um capítulo também que fala sobre passes. A senhora chegou com uma energia escura no coração, uma energia negra no coração. Essa foi por atrito com o esposo. E o espírito que está tomando conta da sala de passe diz, olha, isso daí pode causar um problema perigoso para ela. Então, ele botou a mão, né, aqui em cima da área estomacal, em cima da área do estômago, e fez com que aquela energia descesse e saísse pela pele e se desintegrasse. Aí tem outro caso lá também do senhor bilioso, tem o caso da senhora grávida, paupérrima. E as contas vêm chegando, o marido que se apoia nela, porque ela é mais equilibrada, se apoia na estrutura emocional da esposa, está muito preocupado com a conta que está chegando e não tem dinheiro, vamos ter que pagar. Aí ela absorve a energia do esposo, apesar de grávida, fica no ventre um monte de energia negra que vai causar aborto. Então, aí, o espírito e até o intercâmbio entre os espíritos vai ser capaz de gerar um problema fisiológico. Vai gerar o aborto. O que os espíritos passistas fazem através dos médiuns? Os médiuns não estão nem sabendo da importância do seu trabalho. Reúne aquelas energias negras todas. Reuniu, ficou só uma. Ficou mais opaca. Passou para a bexiga. Deixa ela urinar. E ainda, muito pobre, não tem condição alimentar, não tem. Um espírito trouxe uma energia luminífera numa ânfora, num copo lá qualquer, e aquela energia, põe para vitalizar o sangue ficar mais oxigenado, o sangue ficar com mais nutrientes para alimentar o bebê e não ter problema. Então, vamos lá. Então, Júnior, e isso, então, acontece com todos nós, né? Aquela energia também que estava no coração do Chico é um pouco disso também? O coração do Chico? A irmã matou o cachorro? Você sabe Sim. dessa história? Eu sei da história que ele estava com o coração luminífero enquanto realizava uma palestra. Aí as pessoas começaram a prestar mais atenção no efeito do que no assunto ensinado. Uhum. Aí Emmanuel fez a luz sumir. Maravilha. Mas sim, o negócio da morte do cachorro aí dele, sim, devia estar com o coração sofrido. Então vamos lá. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir também sobre outras partes do organismo. Já falamos aí de mitocôndria, já falamos aí de... O espírito é, desse modo, o artífice do próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Beleza, aí eu sou um homem sensual. Levei 20 anos numa sensualidade danada. Ora, quais são as consequências que surgirão para o meu estado psicológico, para até o estado da saúde física mesmo? Ora, fui eu que moldei o corpo que agora eu estou. Essas doenças psicológicas que eu tenho foi fruto da conduta espiritual. Dessa forma, a perfeição das raças mais adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu instrumento material à medida que as suas faculdades aumentam. Aí pega a nossa história, né? Pega a nossa história de hominídeos, de homens das cavernas para chegar nesse estado de um mais refinado, de uma beleza física, né? Tudo reflete o progresso nosso, o trabalho do espírito
ao longo de milhões de anos. Não é uma beleza? Ora, e o que é mais satisfatório? É que a gente não está no auge. Né? A gente não está no auge, na verdade, estamos mais perto do começo do que do final. Então, qual vai ser o grau de beleza que nós atingiremos comparado ao que éramos, né? Comparado ao que éramos com o que hoje somos? Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis, com que qualidade, e de outros fluidos. Perfeito, né? Perfeito. Perfeito, né? No livro Missionários da Luz, o capítulo que fala de obsessão, uma senhora que era dona de escravos tem diversos espíritos a obsidiando, só que um está colado nela, colado, a ponto de, da influência daquele espírito, contaminar todas as células do corpo físico da mulher. Dá para entender? Então, quer dizer, da ponta de uma célula da unha até do cabelo mais comprido, tudo contaminado. Ora, aí o corpo fica todo desregrado. Qual é a qualidade do sangue? Tá ruim esse sangue aí. Tá ruim. A secreção de bile, seja o que for, tá tudo ruim. A sensibilidade, você está percebendo a si mesma com uma sensibilidade na pele de uma doença psicológica estranha. De onde vem isso? Das características do espírito. Caminhou nessa direção, esses são os efeitos. E assim, por exemplo, que o glutão enche a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Não é o alimento em si que excita o órgão do paladar, visto que não tem contato com ele. Ele só viu, não está na boca. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade foi despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento. Pois a visão da mesma iguaria não produz nenhum efeito sobre outra pessoa. Entenderam o que ele está falando? Então, o glutão observou o alimento e ele salivou. Outra pessoa observou o próprio alimento, não salivou. E isso vale para tudo. Eu encontro um celular no aeroporto, no banheiro, um celular no aeroporto dando mole. Se eu sou alguém que tem interesses na posse, já alterou toda a minha fisiologia interna. Eu, peguei aquele celular, guardei. Se eu não tenho, não me despertou esse tal interesse reativo, e eu digo, olha, gente, tem alguém aqui, deixou um celular aqui no banheiro. De quem que é, como comprovar que é seu? Né? Vamos a algum trabalhador aqui da rodoviária, do aeroporto? Ou vai na praia de Copacabana e começa a observar os corpos masculinos e femininos, né? Sendo alguém com interesses sensualistas. Outro observa a mesma cena, não tem a sua fisiologia alterada. Enfim, tudo o que a gente possa pensar dos defeitos ou virtudes daquilo que a gente observa, gerando consequências, né, fisiológicas pelas atividades do espírito. É ainda pela mesma razão que a pessoa sensível derrama lágrimas facilmente. Não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas a sensibilidade do espírito
é que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob a influência da sensibilidade, o organismo se adaptou a essa disposição normal do espírito, como a do glutão se adaptou à disposição do seu espírito. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível, irado, deva estimular um temperamento bilioso, né? Que a gente já falou, vários casos aí. A raiva, olha, você está com tanta raiva, daqui a pouco você está equitérico. Você vem nessa aí, nesse processo de qualquer coisinha que te contrariar, você fica super furioso, aí você vai chegar aí aos 50 anos, pum, amarelão. O que aconteceu? É o efeito. É o efeito da ira. O espírito é irado. A consequência é a icterícia. Assim, o homem não é colérico, porque é bilioso. Mas ele é bilioso porque o espírito é colérico. Ora, o mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente, quer dizer, negligente, preguiçoso e fraco, deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter. Ao passo que, se ele é ativo, se ele é enérgico, dará ao sangue e aos nervos qualidades completamente diferentes. Fica mais saudável, porque é ativo, porque é enérgico. E todos nós sabemos das consequências positivas da boa atividade física. Não vou fazer atividade física, não. Bom, daqui a pouco o corpo está com atonia. Aí você vai olhar para qualquer célula de qualquer tecido, em qualquer órgão, tá meio problemático, está meio atônito, está tudo meio parado. É porque o espírito é indolente, é preguiçoso, é negligente e fraco. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que, não raro, vemos graves desordens orgânicas se produzirem por efeitos de violentas comoções morais. E o livro No Mundo Maior só é isso aqui. No Mundo Maior. A expressão vulgar, a emoção transformou-lhe o sangue, não é destituída de sentido, quanto se poderia supor. Ora, o que poderia transformar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Né? Vai no livro No Mundo Maior, vai. Só para exemplificar, enriquecer aqui o conteúdo. Tem um espírita, Marcelo, né? Ele é espírita, mas ele tem epilepsia. Ele tem epilepsia. Como que ele arrumou essa epilepsia? Em vida anterior, ele foi uma pessoa politicamente influente na sociedade com os seus cargos, os seus títulos, e ele fez mal significativo a um grupo de pessoas. Quando ele desencarnou, ele ficou vítima por um longo prazo de espíritos que o se viciaram gravemente. Se viciaram duramente, a ponto de que, sofrendo esses castigos, ele entrava num estado de enlouquecimento, como se fosse a epilepsia. Beleza. Quando ele encarnou, está tudo bem na proteção do lar. Né? Mas quando ele começou a atingir 14 anos de idade e a glândula pineal se abre, trazendo os efeitos de vidas anteriores, quando ele estava dormindo, principalmente, e no plano espiritual, via um obsessor passar lá longe, um espírito inferior passar lá longe,
ele tinha um ataque epilético que ele tirava dele mesmo, porque o obsessor só serviu como um pequeno gatilho, o espírito inferior só serviu como um pequeno gatilho, ele passou lá longe, o lar dele era protegido, fazia o evangelho no lar, mas quando ele via um espírito inferior dormindo, acordou, passou lá na frente de casa, lá na rua, tinha o ataque de epilepsia, tirando de si os arquivos mentais. Como ele falou aí do glutão, que ele não comeu ainda, mas quando ele olha a comida, ele saliva, era assim com o ataque epilético do Marcelo. Mas ele já estava caminhando para a melhoria, não tinha mais necessidade dos choques, ele já bastava para ele o estado final de melhoria desse processo obsessivo, bastava muito trabalho, muita oração nas atividades espíritas e ele ia vencer esses reflexos que ele tirava de dentro de si ante uma circunstância desagradável. Pode-se, pois, admitir, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito. A natureza do espírito é a causa, não é o efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como um estado mórbido, um estado anormal, determinado por uma causa externa, uma causa acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, um mal-estar passageiro, etc. Nesses casos, o moral do espírito pode ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico do indivíduo, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada, certo? Entenderam aí? Tudo bem? Os efeitos físicos no espírito, né? Causas externas, causas físicas, gerando, né, efeitos no espírito. Fácil, né? Botar vocês para raciocinar no frio que fez aí de 4 graus, fica ali meia hora. Fica meia hora quando der a temperatura de 4 graus aí, da meia-noite a 1 da manhã, tentando ler, né, com uma roupa imprópria, o livro Ação e Reação. E depois você conta para nós o que você entendeu enquanto você esteve lá do lado de fora, com a temperatura de 0 grau, né, tentando aprender o conteúdo aqui do livro Céu e Inferno, ou numa temperatura de extremo calor, ou alguém acabou de sofrer um acidente, é uma pessoa querida nossa, como que fica a minha capacidade de refletir? No livro Obreiros da Vida Eterna, o espírito, como é que é o nome dele? Não, está encarnado ainda, é Cavalcante, está hospitalizado. Ele começa a ter as visões do plano espiritual na iminência do desencarne e começa a falar o que ele está vendo. Aí o médico chega e está louco já está louco total. Vamos dar aqui, né, a injeção letal para ele morrer logo, não ficar nesse estado sofrendo, vamos acelerar o processo de morte dele. O que aconteceu? Atingiu o espírito? Atingiu. Porque aquilo que lhe paralisou o corpo também paralisou o espírito. E a equipe espiritual que veio para realizar o desencarne dele ficou, olha, vamos ter que esperar passar o efeito dessa injeção, porque ele não vai reagir. O espírito, com seu perispírito aqui, não vai absorver os trabalhos que nós devemos realizar. Esperar o efeito passar. Então, é o físico influenciando no espírito, agora, né?
Beleza, então tem as duas coisas. Desculpar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de um sofisma, não passa de uma mentira para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem pensamento, não tem vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. É o espírito quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto. Tal como o artista imprime à sua obra material a marca do seu gênio. Ora, liberto dos instintos da bestialidade, o espírito modela um corpo que não é mais tirano de suas aspirações para a espiritualização do seu ser. E é então que o homem passa a comer para viver, porque viver é uma necessidade e não vivendo mais para comer. Beleza? Então, percebe a necessidade da gente instalar luzes, conhecimentos e bons sentimentos na nossa alma, de forma que os nossos corpos, no estado em que estão, adquiram, ainda nesta vida, uma saúde mais ou menos razoável. Mas lembrando que o tempo está contra nós com relação à anatomia e à fisiologia, o tempo está contra nós, né? Mas está sempre a favor do espírito. Porém, isso não termina nunca. O progresso que estamos sempre fazendo na construção das asas, conhecimento e moral, amor, humildade, os nossos corpos futuros serão ainda melhores para o desempenho das atividades espirituais que nos levem a um progresso cada vez mais elevado. A responsabilidade moral dos atos da vida física, essa responsabilidade, portanto, fica intacta. Mas a razão nos diz que as consequências dessas responsabilidades devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Então, outra coisa. Praticaram os mesmos erros? Sim, dois espíritos comparados. Mas quem tem um maior desenvolvimento intelectual tem uma responsabilidade mais grave. Porque, apesar dos delitos terem sido idênticos, a responsabilidade é proporcional ao desenvolvimento daquele espírito. Certo? Quanto mais esclarecido ele for, menos desculpável será, considerando-se que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, nascem as noções do justo e do injusto. Então, não pensa quem somos nós para analisarmos os outros, se nós não temos a capacidade de analisarmos nem a nós mesmos de forma adequada. Acha que os outros são reflexo do que somos? Não. Acha que todo mundo tem uma certa noção de bem e do mal, do que é justo e do que é injusto, raciocina como eu, tem um determinado senso de moralidade como é o meu? Pode esquecer. Pode esquecer. Então, não estamos aptos a julgar os comportamentos dos outros. A gente não tem a noção da inteligência, do senso moral. E é engraçado, né, Júnior? A gente vê isso direto, né? Você vai num local assim, no trabalho, por exemplo, que tem vários tipos de pessoas e vários tipos de pensamentos. Aí você vê, por exemplo, uma fatalidade que acontece no nosso país. Um menino que é assassinado, né? Responsabilidade dos pais. E a gente fica pensando, nossa, e tal, e o contexto inteiro está longe da gente saber, né? Muito.
principalmente o contexto do passado. Mas aí você fica perto de um grupo de trabalhadores e a pessoa começa. Nossa, mas tem que ir para a cadeia. Nossa, mas tem que morrer. Nossa, mas isso, mais aquilo. Não é isso? É. E é o nosso dia a dia, né? Ah, se eu fosse eu, matava essa mulher. Então, assim, e aí você começa a olhar, você está lá, né, quietinho, começando a estudar o espiritismo, estudando o espiritismo já há uns 15 anos, você começa a olhar e fala, gente, o que está dentro do coração do outro, ele está falando agora, É né? complicado. Fulano Complicadíssimo. fulano tem que morrer mesmo. Pelo amor de Deus, né? Por exemplo, eu falei, né? Falei assim, então eu vou lá no bairro Noroeste. Vou amanhã. Aí o Espírito falou assim para mim. O Espírito, não vai não, filho. Não vai não. Você acha que todo mundo lá é como você? Lá tem homens feras. Você vai como que para um abate. Pode ir lá, mas tem que ter um determinado preparo. Você acha que todo mundo é assim como você? Não, tem pessoas que são homens feras. Você vai lá e a intenção dele é, antes de tudo, te agredir, independentemente do que você vai fazer. Ele quer bater sua carteira, ele vai te esfaquear. Então, não fica achando que todo mundo é como somos, espelhos uns dos outros. Não é bem assim, não. Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todos os esforços para modificá-lo são necessariamente anulados pelas disposições morais do espírito. Olha, você está com um problema aí de dor de cabeça, ou lá o excesso da bile. Toma esse remédio aqui que você vai melhorar. A medicina é infrutífera porque as disposições morais do espírito vão anular o efeito do remédio. Ou o efeito do remédio vai ser abrandado, ou vai durar um curto prazo, porque as disposições morais do espírito são a causa e manterão a doença, manterão o problema fisiológico que se origina do espírito, das disposições morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primordial que se deve atuar, quer dizer, a causa fundamental, qual? A do espírito, as predisposições do espírito. Senão a medicina não vai ter jeito. Foi dessa forma que Paulo convenceu Lucas a se tornar um propagador do cristianismo, se afastando do trabalho de médico no barco grego que ele trabalhava, né? Paulo disse, olha, a medicina é de grande valia, sem dúvida nenhuma. Ela, porém, trata corpos e jamais vai resolver o problema definitivo do homem. Você, Lucas, tem condição de atuar na causa dos problemas. Então, o que eu te sugiro é, venha comigo, vamos propagar as verdades de Jesus, porque elas vão nos libertar a todos nós, inclusive das nossas doenças. E Lucas aceitou, foi. Né? Pediu para ser substituído no barco por outro médico, já indicou outra pessoa e foi seguir com Paulo. Daí, então, vê, mas Paulo, né? Aquele ano lá, 40, 50, 60, já sendo capaz de deduzir essas verdades aqui. Daí, se puderdes, não, dai, né? Dai, se puderdes, coragem ao medroso.
e verei logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isso prova, uma vez mais, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Beleza? Então, de que tratou esse item aqui? Das influências, principalmente das influências do espírito no corpo, tanto no processo histórico, como na observação de nós próprios, do que me causa os meus problemas de saúde, né? Quais são as disposições do meu espírito equivocadas que eu ainda carrego que me levam às doenças. E também vimos que efeitos externos e do físico podem atrapalhar o espírito e que a medicina fica meio limitada se não atingir as causas espirituais. Não é isso? Ô, Júnior, dá para a gente colocar aqui nesse contexto os leprosos, né? Os 10 leprosos, que um voltou para agradecer a Jesus e não adoeceu mais, e os outros 9 voltaram a ficar leprosos, né? Sim. Mesmo tendo sido curados completamente por Jesus, porque a base deles não mudou, né? Sim. O problema Exatamente. central, né? Sim, com certeza. Com certeza. Vamos fazer a oração, gente? Vamos parar por aí? Não adianta a gente entrar num item e ficar com ele pela metade. Isso vai prejudicar o que fica em nós do conhecimento kardeciano, né? Então, quem gostaria de fazer a oração? Eu faço. Beleza, Marta. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos ao estudo que eleva o nosso espírito, trazendo conhecimento, nos fortalecendo nas decisões de melhoria. E Deus, ampara-nos durante toda a nossa vida, para que possamos trilhar o caminho do bem, meu Pai. Obrigado pelo estudo, obrigado aos amigos e ao João, e à espiritualidade amiga que nos acompanha e que nos dá força para continuar nesse trabalho de estudo e de aprimoramento. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Muita luz, Obrigada, muita paz João. aí. Obrigada. Gente. Pro coração de todos.